Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim, dessa vez para a gente discutir uma situação que vem gerando bastante preocupação entre os produtores de feijão pelo Brasil afora, principalmente nas últimas safras aí a gente viu um aumento bastante significativo da presença de mosca branca e, consequentemente, doenças, viroses transmitidas pela mosca branca, como o mosaico dourado e o carlavírus. A gente vai falar sobre essa situação e principalmente entender por que nessas últimas safras a gente teve aí esse aumento da presença de mosca branca nas lavouras e, claro, entender todo o processo de proteção das plantas aí para evitar prejuízos. Porque uma lavoura, uma vez atacada aí depois do início do desenvolvimento, ela pode ter prejuízo total. Quem traz mais esclarecimentos para a gente, quem nos ajuda a entender o que aconteceu, o que vem acontecendo pelo Brasil afora, Renato Caetano, vice-presidente da ABC Feijão. Seja bem-vindo, viu, Renato? Obrigado por estar aqui prestando esse alerta e prestando esses esclarecimentos aqui para o nosso público. Vamos entender primeiro, Renato, como é que começou essa preocupação com a mosca branca? Não é uma coisa recente, né? Ela já começou desde o ano passado, quando houve aí uma condição favorável para a proliferação dessa mosquinha, é isso? Conta mais pra gente. Bom dia a todos. Sim, a mosca branca, ela já é uma preocupação de décadas, né, no cultivo do feijão. E a gente conviveu com ela por um período. Nós aqui, nessa região nossa do Cerrado Brasileiro, aqui próximo a Brasília, em Cristalina, Goiás, nós convivemos com a mosca branca há muito tempo. E ela tem causado, já causou muito problema, muito prejuízo dentro do sistema de produção, principalmente feijão e tomate dessa região, e a gente teve que lançar de ferramentas para proteger as lavouras. E uma delas, que muito eficaz, é o vazio sanitário, que Goiás atendeu uma necessidade dos produtores e agora nós estamos convivendo com alguns problemas, porque a gente às vezes está desviando um pouco do nosso foco, que é a proteção desse cultivo aí, para reduzir a população dessas pragas que transmite essas viroses, que causa muito problema para a cultura do feijão. Só para a gente entender então o que foi identificado por vocês. Geralmente é possível produzir feijão ao longo de 3 safras. É a safra das águas, a segunda safra e uma terceira safra que depende aí da irrigação. Certo, Renato? É esse o padrão normal aí? Esse é um padrão brasileiro. Se você pensar no Brasil como um todo, que é um continente, né? Agora, se a gente for por regiões, nós temos limitações de algumas dessas datas aí. Eu vou te dar um exemplo da nossa região, que nós temos a primeira safra, que é a safra ali do verão, que inicia, na verdade, não no verão, né? A gente inicia na primavera. E aí, nessa segunda safra, para nós é uma dificuldade, porque a população de mosca branca ali em janeiro e fevereiro está muito alta e elimina os cultivos. Tanto é que esse ano quem arriscou plantar nesse período teve problemas e foi perca 100% das áreas. E para nós aqui, o que é importante é a terceira safra, da plena irrigação, a partir de meados de abril. Agora, essa explosão de aparecimento da mosca se deu por conta da continuidade aí do plantio? Não se fez o vazio sanitário? O que aconteceu, Renato? Então, o vazio sanitário é ali nesse período, nós estamos agora entrando exatamente nele. Quando a gente tem plantas vivas nesse período que é ali do vazio sanitário, que finaliza em outubro, nós vamos ter a transferência de viroses de insetos com a virose para que passe pela soja e aí no início ali do plantio do feijão já entra com pressão muito alta. Então, o que aconteceu para essa safra aqui, que iniciou ali em outubro do ano passado? Agosto e setembro teve algumas chuvas. E aí germinou plantas
não desejadas, que era soja, tiguera, feijão, tiguera, plantas daninhas. Ali iniciou a primeira população de mosca branca, já infectada. A partir dali, os plantios da soja foi muito estendido, alongou-se muito porque nós tínhamos um período de chuvas, que faltou chuva, não conseguia plantar, então nós tivemos 70, 80 dias de plantio. Isso desfavorece muito o controle de pragas. Com esse momento, nós entramos também com um período da cultura da soja muito dilatado. A pressão de população iniciou-se a partir de início de novembro e dezembro. Muito alta a população de mosca branca na soja. E isso foi por mais tempo do que a gente imaginava. Nós deveríamos, nesse momento, ter feito o monitoramento dessa população para evitar os plantios de feijão. E alguns agricultores correram risco. E essas lavouras foram 100% eliminadas, porque já a população de mosca branca era muito alta e a infecção por virose foi excessivamente... A cultura do feijão não suportou. Bom, então a gente teve aí um problema basicamente concentrado na segunda safra, então por conta dessa proliferação aí da mosca branca também na lavoura de soja. A lavoura de soja foi comprometida, foi pego de surpresa aí com esse aumento dessa população de mosca branca. Não se tinha inseticidas eficazes para o momento dessas aplicações. Foi identificado um novo biótipo de mosca branca crescente aqui nessa região, que é o biótipo Q, identificado pelas pesquisadores da Embrapa e de outras instituições, e isso desfavoreceu muito, porque os inseticidas que controlavam outros biótipos não têm a mesma eficácia nesse biótipo Q. E isso não conseguia nem controlar a população e nem a transferência dessas viroses. Então teve uma modificação da própria mosquinha, então, também, o que acabou dificultando ainda mais o controle. Então foi a mudança dessa população, porque se concorda que se eu tenho a eficiência do inseticida, que foi bastante usado para outros biótipos, e aí foi sobrando só as que não tinham controle. E aí a população desse biótipo Q aumentou bastante. Essa é a versão que a gente teve dos pesquisadores, da ciência. E aqui, na prática, a gente visualizou muito isso. A gente tem que retomar, isso é uma consciência nossa, dos técnicos, temos que retomar o vazio sanitário com mais eficácia. Temos que estar junto aí. E qual que é o período ideal do vazio sanitário, Renato, então, no caso de vocês aí? Para essa região nossa aqui, são 20 dias ali no início de outubro. Tem um intervalo aí de 30 dias entre 20 de setembro e 20 de outubro para a nossa região. Para a região de Goiás, outras regiões, é um pouco diferente. Então, são regiões que definem a estratégia de controle, porque tem a questão das chuvas, né? Para nós aqui as chuvas elas regularizam mesmo o início de novembro. Regiões do sudoeste de Goiás já regulariza início de outubro. Então, são estratégias diferentes que cada região tem que tomar, independente se é o estado federativo, né? Perfeito. Daí vocês fazem esse vazio sanitário e depois faz um monitoramento. Mas me parece que o clima também ajudou bastante esse ano, Renato, a proliferação da mosquinha? Quando tem períodos que tem escassez hídrica um pouco mais evidente, as pragas, não só a mosca branca, mas as pragas por si só, elas multiplicam muito rápido. E aí diminui o tempo de ciclo dessas pragas, né? E isso favoreceu exatamente a mosca branca, como também lagartas e outras pragas, aí, trips, que também proliferou muito nesse período. Inclusive, você estava me contando que foi problema também para a soja e para o próprio tomate aí da região. A região nossa aqui de Cristalina
tem cultivos de tomate a partir de fevereiro. E Goiânia, ali próximo de Goiânia também, com as indústrias que estão ali em Goiânia, também nesse período. Esse cultivo de tomate, ele sofreu bastante esse ano. Então, assim, até tem mudanças da indústria por híbridos de tomate mais tolerante ou resistente às viroses que acontecem lá, que é o geminivírus, que elimina também a planta de tomate, ela não produz. Então, e esse ano teve um prejuízo muito grande. As indústrias que iniciou o plantio mais cedo perdeu algumas lavouras de tomate, até chegando a indústrias com 20 a 30% das áreas plantadas ali naquele período ali de perca total, Né? 100% da área tendo que ser iniciado um outro plantio. E no caso do feijão que foi plantado em fevereiro, que você disse, esses produtores não conseguiram colher nada, então. Foi perda total também. Quando você tem essa infecção de vírus no início da lavoura, a perca é 100%, não tem como recuperar. Nós não temos estratégia de recuperação dessas áreas. Quando o inseto entra mais tarde, ali próximo da reprodução, e injeta o vírus ali no florescimento, naquela transição, aí a perca é relativamente menor. E você ainda consegue chegar no final do ciclo para colher, mas assim mesmo ela reduz produtividade até 50%. Mas Vamos, ainda consegue colher alguma coisa. vamos ver algumas fotos de lavouras que foram infectadas, porque o problema não é a mosca branca em si, mas é a mosca que tem os vírus que transmitem a doença para a planta, não é isso, Renato? Que vírus são esses? Então, no caso do feijão, tem o vírus mosaico dourado e o vírus carlavírus. Então, esses duas viroses, ela praticamente é muito severa os sintomas e o efeito dela na planta de feijão. O que a gente percebe é que o feijão acaba não crescendo, né? Fica ali aquela folhinha miudinha, meio encarquilhada ali, né? Pelo menos as fotos estão mostrando isso. Isso aí é o efeito da virose que interfere nos vasos condutores de nutrição e a planta, ela praticamente depende. Por isso que quanto mais jovem a planta, mais no início vegetativo, ela praticamente não vai. Você pode identificar a planta até com algumas folhas normais no início e a partir do crescimento que foi emitindo novos trifólios ali, novas folhas, já com a virose, e aí já era uma vez o feijão. Então, quanto mais atrasado entra a virose, reduz o dano. E quanto mais cedo, aí elimina totalmente. Provavelmente essas fotos aí são na fase vegetativa ainda, e aí isso aí tem que ser eliminado, não adianta conduzir mais. Não vai produzir nada uma lavoura dessa que a gente está vendo. Não vai. E aí, se produzir algum grão, ele não tem um valor comercial aí atrativo, é prejuízo mesmo. É melhor eliminar e começar de novo. Ô Renato, agora você estava me contando que estão começando a colher aí a terceira safra, a safra irrigada, que para vocês é uma das principais aí, né, na região. Como é que está sendo essa safra? Temos resquícios ainda de mosca branca? Mosca branca pode ter trazido algum prejuízo para essas lavouras? Essa mosca branca, ela não larga da gente, não. Ela está aí com menor intensidade. E aí as lavouras, tem plantas que têm o sintoma, mas não são sintomas que elimina a cultura, né? Vai ter produtividade ainda, reduz a produtividade, tem grãos com qualidade diferente também. Agora a gente vai entender isso com o início da colheita, porque normalmente a gente começa a colheita ali em junho ainda, com essas lavouras mais cedo. Como elas já foram eliminadas, o início da colheita foi a partir de julho, meados de julho. E isso agora nós vamos entender como que vai ser o processo aí das percas. Então, já começou aí o início da colheita, vamos entender aí qual que vai ser os prejuízos para o produtor, né? E basicamente é a safra irrigada que começa a ser colhida agora, certo? Tá tudo debaixo do pivô aí.
100% por baixo pivô. Nós estamos aqui, eu estou no município de Cristalina, num raio aqui de 200 quilômetros, Unai, Paracatu, Formosa, Vianópolis, Catalão, Ipameri, Campo Alegre. Essa região aqui tem aproximadamente 350 mil hectares de pivô central, mais Paracatu, Unai, Formosa, com maior intensidade de plantio de feijão, e essas outras regiões com plantios diversos, entre milho doce, tomate, HF, né, que é alho, cebola, tomate, compete um pouco mais com o feijão. O pivô ajuda ou atrapalha nessa questão da mosca branca, hein, Renato? Nessa época aqui, o pivô ele não interfere muito nessa questão da população, a não ser que os plantios forem antecipados para uma época que favorece a mosca branca. Mas fora isso, não. O pivô ele é favorável, né? Tanto é que as produtividades que nós obtemos agora desses outros cultivos que eu comentei são produtividades recordes aí no Brasil. Tem o trigo também, que é uma cultura que está dentro, tem o arroz de terras altas que está crescendo nessas regiões. Então, o pivô, ele realmente favorece a diversidade. E a diversidade, ela favorece a ter mais inimigos naturais, ter pragas diferentes, que não foca em uma população de pragas só. Se eu tivesse somente o feijão, talvez eu teria uma população maior de mosca branca, de lagartas, para esse cultivo. Como eu tenho tomate, tenho outros cultivos, isso fica um pouco mais difícil para a gente ter problemas pontuais. Tá. Você disse que a colheita está só começando, que é preciso avaliar ainda os possíveis prejuízos, mas a expectativa de vocês é que tenha tido algum tipo de prejuízo já essa terceira safra? É como eu te disse, quando a praga entra mais na frente no ciclo da cultura, a tendência é de reduzir as percas, mas ela acontece. Ela pode ficar aí entre 15% e 20% de redução de produtividade quando ela entra mais no final do ciclo. Muito bem. Então, vamos lá, só revisando então tudo que você falou, a atenção para o controle ela começa com atenção com vazio sanitário, não deixar a ponte verde aí para a mosquinha proliferar, monitoramento da mosca, porque ela apareceu aí na região, ela pode estar infectada e pode transmitir as doenças, e depois que a mosca transmitiu aí a doença, o vírus para a planta, não tem muito mais o que fazer, certo? Correto, é isso aí, você resumiu muito bem, é exatamente isso. Fortalecer o vazio sanitário, ter o monitoramento aí de populações para que a gente evite problemas, porque hoje o custo é muito alto na produção, o custo de energia, o custo dos insumos, a instalação de um cultivo de feijão é muito caro para a gente correr o risco de ter esses problemas que a gente pode evitar. Muito bom. Renato Caetano, meu caro, muito obrigado, viu, pela participação conosco, pelos alertas aqui para os produtores de todo o Brasil e atenção redobrada aí, principalmente nesse monitoramento da mosca branca, que no caso do feijão traz consequências como mosaico dourado e o carlavírus, que são doenças que podem... dependendo, obviamente, como o Renato contou para a gente, dependendo do estágio da lavoura aí, podem acabar com 100% aí da sua atividade. Então, fique alerta para essa situação. Obrigado, Renato. Volte sempre. Obrigado a vocês também. Tudo de bom. Abraço. Tá aí Renato Caetano, vice-presidente do ABC Feijão aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho mais dessa situação da mosca branca no feijão, que nas últimas safras tem despertado um alerta maior aí para essa situação. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Na sequência tem muito mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.